Fala, franqueado e franqueada. Obrigado por estar seguindo a gente aqui nesse vídeo. Já assim, ó, já não quero nem falar mais nada, só segue a gente no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aqui em cima do vídeo aqui, ó, compartilha e putz, se deixar um comentário pra gente é muito importante porque a gente lê os comentários e daí isso dá mais ideias pra gente criar alguma coisa. Dessa vez, por muitos pedidos de vocês, a gente chamou o nosso querido Gustavo de novo para participar dessa playlist. Estou vendo que você vai participar com nós mais vezes. E acho que para a gente detalhar um pouquinho mais alguns processos, hoje a gente vai falar da parte de planejamento da tua obra comercial que você vai abrir tua loja da franquia. Então, vamos falar aqui de escolha de ponto de maneira bem rápida, sucinta, porque não é o nosso foco. Projetos arquitetônicos também de maneira mais rápida. Escolha de prestador e a parte de onboard, a parte de embarque, a parte de início de obra. Quais são os principais tópicos aqui que a gente vai gastar fôlego e saliva. Beleza? Então, Lari, joga a vinheta e vamos para cima. Então vamos lá, meus queridos. Hoje a gente trouxe de novo o Gustavo aqui, né, Gus? Para a gente poder falar um pouquinho mais desse processo de início de obra e até seguindo nossa linha de raciocínio da playlist, tá? A gente falou um pouquinho dos desafios principais de uma obra, passou um pincel aí em todas as etapas da obra e agora a gente vai começar a detalhar um pouquinho melhor. Então, acho que para falar um pouquinho de planejamento, nada mais do que a gente realmente falar desse pré-obra aqui. E eu vejo que aí um dos primeiros tópicos de quem está abrindo uma franquia, até antes, muito mais falando de obra, que acho que seria importante a gente comentar, Augusto, que é a parte de escolha de ponto. Assim, acho que eu deveria, inclusive, chamar um dia um convidado, uma empresa, uma parceira aí, só para a gente falar de escolha de ponto. Mas só para a gente pincelar, Augusto, o que é essa escolha de ponto que as franquias tanto falam? Escolha de ponto basicamente é você escolher onde vai ficar a tua loja. Então, se você tem uma loja que precisa de muito fluxo de pessoas, é mais interessante que você coloque perto do centro comercial ou perto de um prédio de escritórios, uma coisa assim, onde vai ter mais fluxo de pessoas. Uhum. Depende também de quais são as pessoas que você quer atingir. Então, se você tem um ticket mais alto, é mais interessante que você coloque num bairro onde as pessoas que passam na frente da loja tenham um poder aquisitivo mais alto. E isso serve para vários quesitos. Então, você tem um posto de gasolina, você tem que colocar numa esquina de uma rua, uma coisa assim. Agora, se você tem uma cafeteria, às vezes não precisa ser numa rua onde passam carros, precisa ser uma rua onde passam pessoas. Pode ser num calçadão, uma coisa assim. Boa. E assim, a gente está só fazendo de maneira bem rápida, porque não é a nossa expertise aqui a escolha de ponto, mas só para vocês entenderem o processo. Então, a escolha de ponto é um dos processos mais importantes, se não o mais importante, para a tua loja dar certo, tá? Então, assim, tem empresas só disso, só de escolha de ponto, ganhando muito dinheiro, inclusive, porque vale a pena gastar uma energia. Vejo aí franquias, às vezes, deixando um ano franqueado, às vezes, escolher o ponto de tão importante que é. Então, converse bem com a sua franqueadora, vê se não tem um parceiro, vê se eles não ajudam com essa escolha. Mas, realmente, eu sei que às vezes é chato, eles demoram para aprovar e tal, exatamente porque é um investimento alto que você está fazendo na sua loja. Então, não fique chateado por essa parte. Né, Gus? Mas passando para a próxima, vamos lá, a gente escolheu a parte de ponto, está aprovado, está negociado, está elaborando o projeto. O que geralmente tem em projeto? Para a galera entender, eu vejo muito franqueado chegando para a gente e, putz, eu quero começar a obra, a gente às vezes chega bem antes para conversar com eles, e eles não têm ideia, para que a gente fala isso tanto no dia a dia que é tão tranquilo, mas eles não têm ideia de um processo de projeto arquitetônico. Vamos considerar que ele não precisa contratar arquiteto. Isso, tá? Vamos considerar que a franquia vai fazer, só para facilitar, para vocês entenderem o processo. O que geralmente a franquia faz? De A a zero, contratei a loja. Saber o que tem que fazer, então tem medição inicial. Quer fazer de volta? Quer fazer podemos fazer de volta? A gente está fazendo de volta, tá? Vai, então, Gus, então a primeira parte, contratei a loja, primeira coisa, assim, ó, para começar alguma coisa de projeto. O que é a primeira coisa? A primeira coisa que tem que fazer é uma medição inicial. É para o arquiteto saber o que ele vai projetar e em qual espaço ele vai projetar. Tem que saber se tem uma parede aqui, se tem um pilar no meio da loja, onde que é o banheiro, onde que é um possível depósito. E depois você passa para o restante do projeto básico, né, que a maior parte dos projetos se separa em três, né? Projeto básico, projeto executivo e projetos complementares. Então, o básico começa com a medição e vai, depois disso, para um layout, onde o arquiteto vai montar algumas opções de onde que vai ficar a vitrine, qual é o local de interação das pessoas, onde que é o depósito, o banheiro, etc. Que é só 2D, é um 2D, assim, né? Uma distribuição de cômodos, assim, né? E é importante, assim, essa medição inicial, porque pensa assim, tem algumas franquias que a matriz é em São Paulo e a loja que ele está abrindo é no Rio Grande do Sul. Então não dá para fazer tanta viagem assim para algum serviço. Então, um ponto de atenção é que às vezes muita franquia pede que você contrate alguém local para fazer essa medição inicial.
e aí faz esse layout. Só lembrando que esse layout é 2D, né, Gus? Não é ainda Isso. muita coisa, por isso que é mais rápido, né? É só um layout 2D ali, às vezes é feito até na mão, numa conversa com o arquiteto. E depois que você aprova esse layout, né, ou se você tem algumas ideias já de layout, você parte para o 3D, que aí é a primeira vez que acho que é um momento uau assim, do escritório de arquitetura, onde você vai ver de verdade a tua loja. Claro que vai ser uma renderização e tal, mas já é muito realista. Você consegue ver como é que vai ficar esse novo empreendimento. Que geralmente algumas franquias sempre pedem algumas aprovações, né, Gus? Então pode ser que ainda no 3D, quando você vê o visual, depois o layout, ainda peça uma alteraçãozinha. Minha sugestão é, aproveita agora para pedir alteração, gente. Não faz a sacanagem de ficar pedindo alterações depois do executivo, porque o executivo dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Então, a executivo já se pressupõe que tudo isso já está pronto. Então, agora a arquitetura vai começar o detalhamento, e é esse executivo, né? Exatamente. Depois que o layout e o 3D já estão prontos, que o escritório e todas as pessoas que vão trabalhar nesse projeto já sabem como vai ser, eles começam a detalhar esse projeto, que é o projeto executivo. Então, você começa a colocar os centímetros no móvel, começa a colocar exatamente qual vai ser a cor daquela parede, ainda mais franquia que tem muita padronização, né? Você começa a detalhar mesmo, como é o nome do projeto, você começa a detalhar quais são os serviços que vão ser feitos, qual é o revestimento que vai naquele local, exatamente onde vai estar a porta, qual é o melhor layout para aquele projeto. Quais os materiais, né? Que geralmente a franqueadora geralmente tem um memorial descritivo que manda junto para dizer quais são os materiais. Gente, não mude material sem pedir aprovação da franqueadora. É possível? Às vezes mas às vezes trocar um piso similar do que o porcelanato, assim, às vezes sugerido que é mais caro, mas não faz sem aprovação. Você está contratando uma franquia para pegar moldes, não vai seguir o padrão, você não precisava de uma franquia. Exatamente. Né? Então, assim, terminamos o projeto, vamos considerar que está tudo aprovado, chegou na minha mão, certo? Vou agora partir para o mercado, né? O que é esse mercado? O que eu vou fazer com esse projeto agora? E aí, franqueado, eu tô vendo que você está assistindo até o final, então, assim, a gente dividiu esse vídeo de novo em 2 etapas. Eu falo de novo porque a gente já fez um vídeo, ficou mais longo do que a gente imaginava, mas, enfim, para ficar mais fácil, melhor a tua experiência, a gente dividiu esse vídeo em 2. Então, essa é a primeira parte. Agora, eu vou deixar aqui, vou pedir para a Lari colocar o vídeo da parte 2 desse vídeo aqui, algum lugar aqui da tela. Só clica, acompanha lá e não esqueça de curtir, compartilhar e comentar alguma coisa e se inscreve no nosso canal. Valeu!